Você tem pensado em desistir de alguma coisa? No meio da luta e do esforço inútil, muitas vezes, nós podemos pensar: será que está valendo a pena ficar firme? Será que está valendo a pena esse esforço? Será que está valendo a pena esse relacionamento? Será que está valendo a pena ir para a igreja? Será que está valendo a pena me esforçar nessa área? E aí vem a vontade de desistir. Eu queria que você sondasse o teu coração nesse momento. Essa vontade tem te assolado em algum momento, de alguma forma? E para abordar, antes da gente entrar no sermão, eu quero abordar essa palavrinha. Eu estava refletindo sobre ela, desistência. Quando a gente pensa em desistência, primeiro tem que pensar num curso, como nessa linha aí, algo que tem começo e algo que tem fim. Então, pensando nisso, há vários tipos de desistência. Tem gente que desiste antecipadamente, mesmo antes de começar. Talvez você já tenha passado por isso. Decidiu fazer uma coisa, seguir um curso, mas a hora que você viu que ia dar trabalho, nem começou. Há desistências que são rápidas. A pessoa começa, mas rapidinho ela perde o vigor e desiste nas primeiras dificuldades. Mas há também aquela desistência que é lenta. A pessoa vai desanimando aos pouquinhos, com o tempo, até acabar desistindo, devagarzinho. E há um outro tipo de desistência tardia. A pessoa perseverou em algo por muito tempo, mas pouco antes dela receber o resultado, ela desiste. É como nadar, e vocês completam, e morrer na praia. Venceu o mar, venceu as ondas, fugiu daquele perigo mortal do oceano e perdeu as forças na praia, onde era mais fácil de sobreviver. Se você olhar para essa linha e para esses tipos de desistência, você deve entender que há uma tendência aqui. Se você é uma pessoa perseverante e você desiste de alguma coisa tardiamente na sua vida, agora é mais fácil você desistir lentamente na próxima. E se você desistir lentamente na próxima, fica mais fácil você desistir mais rápido da próxima vez. E assim por diante. Nós, quando desistimos de algo, temos lá um incentivo para desistir do outro. Essa é a tendência normal das coisas. Nós começamos a nos desanimar. É claro que o outro curso também é possível. Tem gente que era sem compromisso, mas aprende a pelo menos começar e desistir, aí começar de novo. Daqui a pouco ele passa por uma desistência rápida, depois para lenta, para tardia, até que ele se torna uma pessoa perseverante. Mas não é muito comum. A nossa natureza caminha na direção contrária a essa que está ali. E para complicar ainda mais o assunto, tem coisas que nós devíamos desistir, e desistir rápido, não é verdade? E aí tem um problema, porque às vezes nós insistimos naquilo que é errado, que não faz bem, mas desistimos daquilo que é certo. Por exemplo, nós devíamos ter fidelidade a Deus, mas nós insistimos na fidelidade ao pecado, ao invés de desistir rápido dele e deixar ele para trás. Aprender a não ser teimoso contra Deus. Devíamos desenvolver uma fidelidade a Deus cada vez mais forte, nunca desistir, mas perseverar. Pensando nessa palavra desistência, o tema da mensagem de hoje é fiel até a morte. Alguém que naquilo que é bom, naquilo que é de Deus, não desiste. É muito mais fácil ser fiel quando tudo colabora. É mais difícil ser fiel quando tudo vai mal e a circunstância não colabora. Estas situações difíceis são o verdadeiro teste, a verdadeira prova da fidelidade. E a maior prova da fidelidade de alguém é a morte, a capacidade de sofrer até morrer, mas não arredar o pé daquilo que ela considera correto, daquilo que Deus colocou no seu coração. Daniel vai nos ser um exemplo de fidelidade e de perseverança. Eu quero convidar você para fechar os teus olhos, para a gente orar e pedir para Deus falar o nosso coração. Amém? Senhor, nós queremos ouvir a tua voz. Nós nos reconhecemos muitas vezes como pessoas que desistem do que é certo e insistem no que é errado. E hoje nós queremos que o teu Espírito Santo venha nos ensinar a discernir uma da outra e fazer a decisão certa. E queremos aprender, ó Deus, como perseverar e ser fiel ao Senhor até em face da morte.
Que o Teu Espírito Santo venha falar conosco. Nós oramos no nome de Jesus, e todos aqueles que concordam com essa oração dizem amém, amém. Daniel capítulo 6, eu estou lendo aqui Nova Versão Transformadora. Talvez seja diferente da sua Bíblia, mas o conteúdo é o mesmo, só mudaram as palavras. Vocês vão me ajudar lendo o que está em destaque, e aí depois você faz as marcações na sua Bíblia. Daniel 6, versículo 1, está escrito assim: o rei Dario resolveu dividir o reino em 120 províncias e nomeou um alto funcionário para governar cada uma delas. O rei também escolheu como administradores Daniel e outros 2 homens para que supervisionassem os altos funcionários e protegessem os interesses do rei. Hoje nós vamos aprender com Daniel sobre fidelidade, sobre perseverança, como eu já disse, mas nós vamos ter a oportunidade também de dar um mergulho no sistema político de governo, como ele funciona ao longo das eras. Isso é de caso pensado, porque estamos no ano de eleição. Eu quero que você tenha princípios bíblicos para saber como as coisas funcionam e qual deve ser a sua postura. E assim você não está enganado na sua forma de lidar com o poder, com o voto, com democracia, com a autoridade. Ok? Nós, como cristãos, temos um comportamento que deve ser específico. E a Bíblia vai nos ensinar como é que isso funciona. Então, presta bastante atenção. Você já deve ter ouvido falar que o sistema político, ele é corrupto. Que qualquer pessoa que cair ali dentro vai acabar envolvido naquilo e vai se corromper. Mas isso é mentira. Isso não é verdade. O sistema em si não é corrupto. O que o torna corrupto são as pessoas corruptas que há lá dentro. O sistema não é corrupto. Eu vou te dar um princípio bíblico. O sistema é necessário. O sistema de governo é necessário para qualquer sociedade. O sistema é necessário até dentro da sua família. Se o marido e a esposa decidem os dois, que os dois vão ser cacique dentro de casa e mandar em todo mundo, o que vai acontecer? E se os filhos gostarem da brincadeira e entrarem nessa também, quiserem mandar? Haverá uma bagunça. É por isso que até dentro da família há um sistema, há uma organização. Deus quer que o homem seja o cabeça, a mulher a sua auxiliadora, e os dois trabalham em conjunto e harmonia para que a família esteja aos pés do Senhor, buscando a verdade, crescendo no conhecimento, temente a Deus. Esse é o projeto divino. Mas o sistema é necessário. E aqui nesse versículos 1 e 2, nós já encontramos isso. Dario herdou aquele reino que era de Nabucodonosor, cujo neto Belsazar afrontou a Deus, e na mesma noite o reino foi tomado por Ciro, e Dario foi colocado no lugar. O reino da Babilônia acabou e começou o reino Medo-Persa, e no trono se assentou esse rei que você ainda não tinha ouvido falar, Dario. Dario se assentou lá, e ele dividiu todo o reino em 120 províncias, ou satrapias, e nomeou um alto funcionário para cada província, para cada satrapia. Talvez na tua Bíblia está falando 120 sátrapas, ok? É um nome que a gente não usa mais, mas seria o governador de cada província. E não satisfeito com esse sistema, com 120 pessoas, ele também nomeou mais 3 pessoas para serem administradores e supervisores daqueles 120 que estão comandando as províncias. E entre esses 3 que ele escolheu, um deles, quem era? Daniel. O mesmo Daniel que por 2 vezes foi exaltado por Nabucodonosor, que foi desprezado pelo neto dele, Belsazar. Você lembra que quando o rei estava lá no seu banquete, fazendo tudo errado, uma mão apareceu na parede, ele não sabia o que significava, mandou chamar todos os conselheiros, astrólogos, feiticeiros, ninguém sabia dar resposta, mas ele nem sabia, ou pelo menos não lembrava, da existência do melhor conselheiro do reino inteiro, que o vô dele, como é que fala? Valorizava muito. Daniel, quem lembrou foi a rainha mãe, e mandou buscar Daniel. Belsazar desprezou Daniel, mas Dario chega, se torna rei e escolhe Daniel. Quando a gente lê essa história, eu não quero que você pense, olha só, tá vendo? Num dia, Belsazar desfez de Daniel. No outro dia, Dario
Quando a gente pensa nisso, a gente pode achar que tudo isso aqui transcorreu em poucos meses. Daniel chegou lá rapazinho na Babilônia, né? Não quis comer aquelas comidas, passou por 3 anos de treinamento, que a Bíblia falou que é 3 anos, então se ele chegou rapazinho com 14 anos, agora ele estava com 17, aí se tornou um conselheiro do rei muito jovem, né? E aí você pensa que tudo isso, até o capítulo 6, passou em poucos anos. Você sabe quantos anos Daniel tem aqui? Nesse momento no capítulo 6? Se ele tinha 15 anos quando ele chegou aí, já se passaram 70 anos, então ele tem 85. Fazendo as contas mais por baixo, se ele chegou lá com 12 anos, com 14 anos, com certeza ele tinha mais de 80 anos, nesse momento que ele é escolhido como um dos administradores. Quem é que está se sentindo velho aí? Eu estava reclamando agora há pouco com a Nicole, montando as coisas aqui para transmitir o culto, abaixei ali, meu joelho doeu, falei, nossa, Nicole, estou ficando velho, estou pior que o teu pai. Olha, semana passada deu um mau jeito aqui no joelho, que até agora não voltou, agora está doendo lá de cá. Não, deixa essas coisas para os jovens. Olha Daniel, com mais de 80 anos, sendo escolhido para ser um administrador e supervisor de todos os outros altos funcionários de 120 províncias, ele e mais 2, no império inteiro. Esse homem de 80 anos foi escolhido por Dario como alguém que teria capacidade, ele e mais 2, e desprezou os restos, são esses 3 aqui, e ele com 80 anos no meio. Por favor, quem aí está vendo a idade chegar, não pendura as botas, ok? Não pendura as suas chuteiras, porque no reino de Deus, aqueles que estão plantados junto ao ribeiro de águas, eles não veem as suas folhas murcharem, eles dão fruto o tempo todo, até o dia da sua partida. Então, no reino de Deus, você não é um inútil. Não é porque você aposentou no trabalho que você tem que parar de servir a Deus, porque você é muito útil, como Daniel estava sendo útil para o rei Dario. Daniel foi escolhido com uma tarefa que está ali em vermelho, supervisionar. Como assim supervisionar? Olha, desde aquela época até hoje, nós temos que entender que dentro de um sistema de governo administrativo, há muitos interesses atuando. Dentro da administração pública, há muitos interesses. Tem gente que quer uma coisa, tem gente que quer outra coisa, tem gente que quer para si, tem gente que quer para os outros, tem gente que quer para o seu grupo. E nessa de puxa e puxa, se não houver supervisão, se não houver fiscalização, tem gente que passa a mão, tem gente que faz leis erradas, tem gente que vai meter os pés pelas mãos e atrapalhar o governo, atrapalhar a sociedade, atrapalhar com a sua falta de honestidade, de caráter, por conta da corrupção. Isso era assim lá na época de Daniel, mais de 400 anos antes de Jesus Cristo vir, e continua sendo assim. Vamos lá, pessoal? Hoje. E se mudar o governo? Também vai ter que lidar com isso. Esse é um problema que não some e não vai sumir até o reino de Deus ser estabelecido aqui. Então tem que ter fiscalização, tem que ter supervisão, tem que ter combate mesmo da corrupção, senão o negócio não vai. Então Daniel e esses 2 supervisionavam para defender ou proteger os interesses do rei. O rei quer que todo mundo esteja satisfeito para o trono dele se estabelecer e todo mundo prosperar. Agora, se alguém está roubando, se alguém está vendendo decisões, se alguém está vendendo algum tipo de benesse, não vai dar certo. Então vamos continuar. Em pouco tempo, Daniel se mostrou mais capaz que todos os outros administradores e altos funcionários. Por causa da grande capacidade de Daniel, o rei planejava colocá-lo à frente de todo o reino. Bom, primeira lição de hoje, para aqueles que querem perseverar e que não querem desistir. Eu vou falar, se repete comigo, tá bom? Eu não vou desistir de investir. Fala. Em minha capacitação e no desenvolvimento de minhas competências. Eu estou falando difícil, que é para a gente se sentir desafiado mesmo. Eu não vou desistir de investir em minha capacitação e no desenvolvimento de minhas competências. Eu olho para Daniel, eu vejo esse exemplo de uma pessoa que não estagnou. Logo no começo, quando ele ainda era jovem, ele se destacou entre todos os outros exilados que receberam educação real.
Por 3 anos, Daniel foi aquele que ganhou o diploma, ganhou a estrela como o aluno nota 1000, o aluno destaque, quando ele era jovem. Agora, aos 80 anos, quando o rei procura gente capacitada, quem é que ele acha? Daniel de novo. Daniel não parou ao longo de 70 anos de investir na sua capacitação natural. E isso é importante, porque nós somos muito imediatistas, às vezes nós queremos fazer um curso e já sair com um emprego melhor. Nós queremos fazer um curso de YouTube, 3 lives, e já saber tudo de um assunto qualquer. Nós queremos encontrar uma pessoa com quem a gente tem dificuldade, e só de ler um livro a gente resolve essa dificuldade. Só de fazer um aconselhamento, eu vou ter melhorado o meu casamento, eu vou melhorar o comportamento dos meus filhos. Só por ouvir um louvor, as coisas vão melhorar. Eu imagino que a maioria de vocês já viveu o suficiente para perceber que as coisas não são tão simples assim. É preciso se capacitar. As coisas não são tão imediatas. E aqui eu quero destacar o poder da perseverança a longo prazo. 70 anos de capacitação construíram em Daniel uma grande capacidade. Mais do que a dos seus companheiros de governo. Se você segue numa direção sem desistir, você vai descobrir 2 grandes poderes. Primeiro, o poder da soma. Todo mundo conhece o poder da soma, gente? 1 mais 1, 2 mais 2, 4. E 4 mais 4? Quero ver até onde vocês vão. 8 mais 8. E 16 mais 16? Ah, vocês estão fazendo a conta enquanto eu estou rindo, né? Deixa quieto. Esses dias, essa brincadeira começou lá no carro, foi longe. Mas a soma, ela carrega dentro de si um poder impressionante. Quer ver um exemplo? Se você vai viver os seus 80 anos aí ou mais, tá? Se você resolver ler uma página por dia por 70 anos, quantas páginas você vai ter lido no final, você sabe? É claro que não, né? É muita matemática pra gente, né? Eu fiz antes na calculadora. 24.640 páginas você terá lido se você ler uma página por dia por 70 anos. Isso seria mais ou menos 164 livros de 150 páginas. Uma página por dia. Olha o poder da soma. Se você leu 164 livros sobre um assunto, será que você é especialista naquele assunto? Vamos lá, gente. 164? Vai ser difícil encontrar alguém que tenha lido tanto sobre um assunto, tanto quanto você. Isso é o poder da soma. Mas, quando a gente pensa a longo prazo, não é só o poder da soma que age na nossa vida, né? Se eu me capacito, eu vou somando capacidade com capacidade, isso é muito bom, mas tem um outro poder, tem o poder da multiplicação. Que é mais impressionante ainda. Por exemplo, a pessoa que resolveu ler uma página por dia, no primeiro dia, ela leva 10 minutos para ler essa página. Mas daí 1 ano lendo uma página por dia, quanto tempo ela gasta? Será que ela vai ter melhorado? Então talvez ela já esteja lendo 2, 3. Talvez o gosto pela leitura tenha entrado no coração dela e agora ela esteja lendo 1 capítulo por dia. E aí nós vemos o poder da multiplicação, aumenta a velocidade da leitura, o conhecimento é multiplicado, centenas de livros sobre um assunto fazem um especialista em qualquer assunto. Então talvez ele não leia 164 livros, mas muito mais, o dobro, o triplo, porque ele vai ganhando mais capacidade, vai multiplicando as suas habilidades. Quando a gente olha para Daniel, ele é um exemplo positivo disso. De alguém que manteve a sua disciplina, continuou estudando, continuou buscando melhorar as suas habilidades administrativas e era reconhecido como o melhor de todos, acima dos 80 anos. Mas isso também é verdade para o lado negativo. Se você for fiel à insensatez, se você for fiel à preguiça, eu te garanto que depois de 70 anos vai ser difícil encontrar alguém mais preguiçoso que você. Se você for fiel à insensatez, com 70 anos vai ser difícil encontrar alguém que viveu uma vida tão insensata quanto você. E vale para mim também. A gente soma más decisões, soma tempo mal aproveitado. E a gente vai somando, daqui a pouco aquilo vira multiplicação de erros e dificuldades. Então fique esperto, meu querido, porque se você não está caminhando na direção de melhorar as suas competências, talvez você esteja caminhando na direção de piorá-las.
dividi-las, fracioná-las, até colocar uma raiz quadrada ou tripla, sei lá. Quando a gente olha para a vida de Daniel, ele não é assim. Ele desenvolve uma grande capacidade. Quando ele foi fiel à sabedoria, isso conduziu ele à glória. Jesus falou a mesma coisa, falou: aquele que ouve as minhas palavras, não somente ouve, as coloca em prática, é semelhante a um homem que construiu a sua casa na rocha, e quando vê a chuva, ela não caiu. Mas aquele que ouve e não pratica, aquele que não desenvolve, não coloca em prática as coisas que aprendeu, é como alguém que construiu a sua casa na areia. E aí quando vem a chuva e a tempestade, ela cai e grande é a sua ruína. Então, se você não parar de investir em si mesmo, nas suas capacidades naturais, o caminho é glória, é reconhecimento. Mas se você fizer o contrário, o caminho é a ruína, é a desgraça, porque um dia a casa cai. Nós estamos olhando para Daniel e vendo isso. Daniel era, sim, sempre foi, o mais capacitado no reino da Babilônia, depois no reino da Média Pérsia. Belsazar o rejeitou, não o escolheu. Então num dia ele tinha um cargo, daqui a pouco ele já não tinha mais esse cargo, até que Dario chama ele de volta para fazer parte da administração pública. E olha que interessante, rapidinho, o texto aqui diz que em pouco tempo, olha lá, versículo 3, em pouco tempo ele se mostrou mais capaz. Sabe por quê? Uma pessoa pode tirar um cargo de você, pode tirar a tua empresa, pode tirar o teu emprego, mas se você desenvolveu as suas capacidades, isso ninguém consegue tirar de você. E uma vez que a sua capacidade está desenvolvida, uma vez que a sua capacidade, as suas competências são grandes, elas não ocupam o espaço, e elas estarão sempre com você. Vai ser muito mais fácil começar de novo, do que aquele que não sabe nada. Invista nas suas habilidades. Vocês estão desanimados, gente? Ô, pastor, você está mandando eu ler livro? Estou. Está falando para eu ler a Bíblia? Estou. Você está falando para eu investir nos dons e talentos que meu Deus me deu? Sim, eu estou. Porque quando você desenvolve, alguém vai perceber que você é útil. E vai te dar a oportunidade de ajudar e de servir a sociedade. E quanto mais desenvolvido você estiver, mais útil você será, mais responsabilidades vão dar para você. Dedique-se no seu trabalho, desenvolvendo as suas competências. Faça como José no Egito. Se era para ser o empregado, o servo, ele era o melhor. Se era para ser o prisioneiro, então ele era o prisioneiro melhor. Que o carcereiro confiava para ele até as chaves dos outros presos, de tanto que ele se destacava. Por favor, leve isso a sério. Vamos continuar, porque eu tenho muita coisa. Versículo 4. Os outros administradores e altos funcionários começaram a... Cadê o povo que estava aqui na igreja? Mais alguns voltaram. Começaram a procurar falhas no modo como Daniel conduzia as questões de governo, mas nada encontraram para... E ele era leal, sempre responsável e digno de confiança. Por isso concluíram: nossa única chance de encontrar algum motivo para acusar Daniel será em relação às leis de seu Deus. Nós já vimos lá o primeiro: eu não vou desistir de desenvolver o meu caráter e as minhas competências, né? Aliás, o outro aqui já até vi para não falar errado. Eu não vou desistir de investir em minha capacitação e desenvolvimento de minhas competências. Agora, eu não vou desistir de desenvolver o bom caráter e a responsabilidade. Vamos lá, junto comigo. Eu não vou desistir de desenvolver o bom caráter e a responsabilidade. Ok. Foi isso que Daniel fez. Ele se tornou um cara extremamente leal, digno de confiança. Alguém que não havia nada que se criticar nem condenar. Como é que a gente sabe disso? Os outros administradores, lembra quantos que eram mesmo? Obrigado, tem gente pensando, eram 3, um era Daniel, sobrou quanto? Os outros 2 olharam para Daniel e falaram: rapaz, o negócio aqui é bruto, o cara aqui é bom. Como eu disse para vocês que há outros interesses atuando, vocês acham que eles ficaram felizes de estar do lado de um cara tão competente? Não, eles ficaram com inveja e começaram uma concorrência desonesta.
Talvez no seu coração havia ambição, e eles não conseguiam imaginar a ideia de Daniel ser colocado acima deles. Então eles começaram a tramar uma maneira de puxar o tapete de Daniel, para que eles não te perdessem o seu lugar, não perdessem a sua autoridade, o seu poder e a sua influência. Isso aconteceu naquela época, mas adivinhe, meus irmãos, adivinhe. Será que isso continua acontecendo hoje? Você vê que eles não estavam procurando falhas em Daniel porque prezavam os melhores interesses do rei. Eles estavam procurando falhas porque eles queriam um pretexto para criticar e condenar Daniel. Vocês veem como é que as pessoas reviram a vida de todo mundo que está no poder? Muitos desses que reviram a vida de presidente, governador, deputado, não estão interessados em que as coisas sejam corretas. Estão interessados em encontrar um defeito para poder tirar da frente. Porque eles desejam esse lugar. Então toma muito cuidado quando você ouve críticas na TV, em outros lugares, ou até de pessoas que tem muita gente que planta essas informações porque quer o lugar, ele quer achar um defeito, destacar esse defeito para tirar aquela pessoa daquela posição, como estavam fazendo em Daniel. Só que nada encontraram porque Daniel preservava a lealdade e a responsabilidade. Daniel nunca desistiu de desenvolver o bom caráter e a sua responsabilidade diante de Deus e diante do rei. 1 Coríntios 4:2 está escrito: de um encarregado espera-se que seja fiel. E Daniel foi assim, fiel durante os seus 70 anos de serviço lá na corte. Quando os inimigos não encontram um defeito, não percebem nenhuma carro passado para o filho de não sei quem, nada estranho, então eles não estamos achando defeito. Então nós vamos fazer o quê? Vamos criar um defeito. Vamos criar um defeito. E eles resolvem usar a lealdade de Daniel ao seu Deus como uma arma contra ele. A gente decidiu começar essa série em janeiro. Estava conversando sobre isso desde o ano passado. E essa série aqui, Exilado na Babilônia, começou no dia 24 de fevereiro. 24 de fevereiro. Vocês estão comigo, gente, aqui? Nós começamos dia 24 de fevereiro. Será que eu teria condições de imaginar que no dia 28 de março, Milton Ribeiro iria renunciar por denúncias de corrupção no MEC? O que vocês acham? Não tem bola de cristal, né? Eu olho para essas situações que acontecem no Brasil, quando vemos irmãos na fé nossos, tentando servir e sendo atacados. Não façam como os outros que já vêm com 7 pedras nas mãos, dizendo, está vendo, é corrupto. Cuidado, porque olha Daniel, ele não era corrupto, mas estavam armando para ele. Nosso papel, já que são irmãos na fé, é orar e pedir a Deus que traga a verdade à tona. Apenas a verdade. Que a verdade prevaleça para o bem da nossa sociedade. Que se for culpado, pague, mas e se não for? Nós não devemos nos ajuntar com aqueles que veem erro, aonde não há erro, não há nada provado ainda. Como naquela época as pessoas procuram um ponto fraco, e se não encontram, eles atacam no ponto forte. E no caso aqui, o ponto forte de Daniel era a sua fé e a lealdade a Deus. Vamos lá, versículo 6. Então os administradores e os altos funcionários foram até o rei e lhe disseram que o rei Dario viva para sempre. Nós, administradores, oficiais, altos funcionários, conselheiros e governadores, vocês, estamos todos de acordo que o rei deve decretar uma lei a ser cumprida rigorosamente. Eu destaquei, estamos todos de acordo. Eles chegaram para o rei num certo dia e disseram, todos nós concordamos a respeito de uma coisa. E aqui nós vamos perceber que no meio político, há o que a gente vê e há o que a gente não vê. Há as intrigas que são expostas e há as intrigas que estão ocultas. Esses administradores se ajuntaram com os altos funcionários que estavam abaixo deles, 120, e criaram uma trama, uma aliança maligna que eles planejaram e executaram para tirar Daniel da sua frente. Eles trabalharam para enganar o próprio rei e chegam lá diante dele com uma grande mentira. Eles disseram, estamos todos de acordo. Verdade ou mentira? Será que Daniel foi consultado?
Qual é o conselheiro que o rei mais valoriza e quer colocar acima de todas as coisas? Daniel. Será que ele foi consultado sobre essa ideia que eles estão querendo colocar aqui? Vocês vão perceber que não. Mas eles mentem para passar uma informação que não é verdadeira. E isso acontecia no passado e continua acontecendo hoje. Hoje em dia, a mentira continua sendo uma moeda de troca perigosíssima. Você ouve inúmeras mentiras durante um dia. E as mentiras são informações erradas que têm a intenção de fazer você tomar as decisões erradas. Até boas pessoas tomam más decisões baseadas em informações incompletas ou equivocadas. Todos nós concordamos que você deve assinar uma lei. Nós vivemos na era da informação, como se diz por aí. Mas essa era da informação se transformou no palco de guerra de informações. Informações que são contrárias. E nós ficamos perdidos. O que é a verdade? O que não é a verdade? Quem está com a razão? Porque cada um diz uma coisa. Alguém está querendo enganar alguém. E devemos tomar cuidado com isso. Nessa semana, teve um caso muito trágico. Chamou muita comoção na sociedade. Uma menina de 11 anos... estava grávida de 7 meses e foi negado para ela o direito de abortar esse filho legalmente. E uma revista, um site, eu vou falar o nome dele, Intercept, publicou que a juíza estava impedindo ela de exercer um direito. Teve acesso ao processo que estava correndo em segredo de justiça, não sei como teve esse acesso, e publicou isso. Só que algumas coisas não publicou e depois o delegado trouxe à tona. Por exemplo, esse bebê que ela estava carregando na sua barriga com 11 anos, não era fruto de um estupro. Era o fruto de uma relação consensual com outro adolescente de 13 anos. Que viviam na mesma casa, filho do padrasto. Que os pais sabiam que estava tendo um relacionamento amoroso entre os adolescentes, mas nada fizeram. Mudou as coisas, gente? O que acontece? Nessa semana, a justiça, impulsionada pela pressão social, autorizou o assassinato de um bebê de 7 meses na barriga da mãe. Eu não sei se você sabe como é que isso funciona. Mas é horrível. Isso aconteceu porque alguém deu uma informação incompleta. E todo mundo embarcou. E não é a primeira vez que o Intercept faz isso. Em outros momentos também, ele divulgou o que lhe interessava para compor a sua narrativa, para defender as suas ideologias. O caso de uma mulher que disse que ela tinha sido estuprada, só que não havia prova do caso, e eles publicaram um trecho do julgamento dizendo que a sentença era absurda, e depois a sentença nem era aquela que eles tinham falado. Eles foram condenados por isso. E agora eles lançaram outra, e todo mundo embarcou de novo nessa mesma loucura. Eu vou aproveitar para falar um pouquinho desse assunto. Aborto. Aborto. É legal ou é ilegal? Nós temos a lei aqui no nosso país que dá algumas exceções para o aborto, e uma delas é o estupro, não é isso? Nós entendemos que Deus nos ensina lá, na lei mosaica, não matarás. E isso se aplica a qualquer vida, até a vida que ainda não veio a esse mundo, está lá dentro do ventre. No momento da concepção, nós temos ali uma vida sendo gerada. Então nós não podemos matá-la porque nós achamos que ela vai prejudicar a nossa vida. E eu quero contar para vocês uma história que eu ouvi desse cara aqui, esse rapaz aí, o pai, é o pastor Sam Adams Marin. E ele contou, num sermão que eu ouvi há pouco tempo, a história de Maria. Maria foi estuprada aos 19 anos e acabou engravidando por conta desse estupro. Ela enfrentou muito julgamento, as pessoas diziam para ela, olha, você é jovem, isso aqui vai estragar, vai atrasar a tua vida, é melhor você abortar. Todo mundo falava isso para ela e ela sofreu essa pressão a pensar mais em si. Só que ela falou, não vou fazer isso, eu vou manter essa criança, eu vou ter esse filho.
E ela procurou uma igreja, ela encontrou Jesus, encontrou apoio, gente que não estava julgando ela, mas abraçando ela. E no fim, a criança nasceu, uma menininha que ela prontamente levou para a igreja e dedicou a Deus através do batismo, dizendo: Deus, eu não tenho um pai para ela, o Senhor deve ser o pai dela. E a menina cresceu na igreja, entendendo pelos ensinamentos da sua mãe, que o pai dela não foi o homem que estuprou a sua mãe, o pai dela era Deus que mora no céu. Essa menina cresceu acreditando que o seu verdadeiro pai era Deus. Essa menina é essa mulher. Ela é a esposa do pastor hoje. Tem 2 filhos com ele. Eu fico me perguntando quem é que foi morto nessa semana por conta de mal ou de informações incompletas. Olha a seriedade. Toma cuidado com as informações que chegam a você. Não confie no veículo que você gosta. Nós temos a responsabilidade de ir atrás das informações por nós mesmos, para nós não sermos enganados e ocorrermos em crime. Estarmos do lado dos maus, por não termos os olhos abertos. Há corrupção na política, há corrupção na mídia, há corrupção na sociedade. E você não pode cair nessa de gaiato. Abre os seus olhos, abre os seus ouvidos, presta atenção, tente conhecer por si mesmo qual é a verdade. E acima de tudo, busca discernimento em Deus. Nós vemos nesse exemplo de Daniel, leis ruins para defender interesses malignos. E olha só, então os administradores, os altos funcionários foram até o rei, já li essa parte, vou lá para o final. Nós, administradores, oficiais, altos funcionários, conselheiros e governadores, estamos todos de acordo que o rei deve decretar uma lei. A lei existe para reprimir a maldade. Eu não sei se você entende um pouquinho sobre legislação, mas toda lei existe porque a maldade existe. E ela tem o dever de reprimir. Por isso que as leis costumam ser negativas. Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso outro. E se você fizer, tem uma pena, uma sentença. As leis não existem para as pessoas de bem. As leis existem para reprimir a maldade das pessoas. Mas, vocês estão comigo, gente? Por que é proibido roubar? Porque tem gente que quer roubar. Por que é proibido matar? Porque tem gente que tem vontade de matar. Então é por isso, a lei existe porque a corrupção do ser humano existe. A lei não tem como objetivo recuperar o transgressor. Presta atenção nisso, porque estão confundindo a nossa cabeça. Estão dizendo para a gente bem assim: gente, vamos acabar com as cadeias, vamos soltar as pessoas, nós já estamos aqui não sei quantos anos, já percebemos que isso não funciona. Como assim não funciona? Ele está dizendo que a prisão tem como objetivo recuperar o bandido. Não. A lei existe para reprimir a maldade. Para que aquela pessoa pense: é melhor eu não fazer, porque senão eu vou preso. E o outro que estava pensando em fazer junto com ele, falou: fulano foi preso, não vou não. Reprimir a maldade. Portanto, as leis devem ser sérias e duras. Quanto mais corrupto o país é, quanto mais corrupta a sociedade é, mais duras e firmes as leis precisam ser, senão ela não cumpre o seu papel de reprimir. Quem faz o que é errado não é vítima, é o responsável pelo que fez. E nós devemos pensar dessa forma. As leis existem não para recuperar, mas para proteger a sociedade e impor o temor da pena. Ok? Eles resolveram criar uma lei com a desculpa de exaltar o rei Dario. Só que o conselheiro mais importante não foi sequer consultado. Leis ruins para defender interesses malignos. Vamos ver essa lei? Dê ordens para que nos próximos, qualquer pessoa aqui orar a alguém, divino ou humano, exceto ao... Pô, tá certo esse negócio aqui? É para orar para quem? Só para o rei. Seja lançada na... Rapaz, o povo é bom de fazer uma lei, hein? 30 dias, todo mundo é para orar para o rei. Pode orar para o Deus Lua? Não, só para o rei. Pode orar para o Deus muçulmano? Não, só para o rei. Tá, e se eu não quiser? Cova dos leões. É isso. Essa é a lei que eles disseram, todos nós concordamos que é uma boa lei. Agora, ó rei,
decrete e assine essa lei para que não possa ser mudada, como lei oficial dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou a lei. Vocês veem, gente, como é que é a loucura? Nós precisamos de bons legisladores. Porque se nós não tivermos bons legisladores, começam a surgir leis idiotas. Por exemplo, o que vocês acham dessa minha ideia aqui para uma lei? Olha só, gente, para evitar as mortes causadas por motoristas bêbados, a partir de agora, todos os motoristas sóbrios estão proibidos de dirigir. Assim, ninguém vai bater neles. Gostaram? Não gostaram? Mas não vai funcionar? Os bêbados vão ficar se batendo na rua aí, vão morrer, mas você vai estar seguro em sua casa. Vocês não gostou da lei? Idiota, né? Vou dar um outro exemplo. Leis rasas. Havia um senador um tempo atrás que até foi candidato à presidência dizendo: eu tenho um projeto de lei que todo brasileiro tem direito à felicidade. E o Estado tem que garantir isso. Ainda bem, né? Porque hoje eu ia falar, mas eu não estou feliz hoje não, cara. Dá um jeito aí. O Estado tem que me fazer ficar feliz. Conta piada, me dá um dinheiro, alguma coisa. Eu tenho direito à felicidade. Gente, você acredita que falava disso seriamente? Cara inteligente. Nós temos também leis viciadas, que visam o interesse de poucos enquanto prejudica muitos. Eu vou falar aqui porque a gente já está aqui para ofender mesmo e chutar o pau da barraca. A cota racial, né? É uma lei que surgiu, já tem até anos aí. Que boa lei, né, gente? Porque houve discriminação de raça, agora nós fazemos discriminação de raça. Olha, sua nota dava até para entrar. Mas você tem a cor errada. Essa vaga está reservada para o pretinho aqui. Discriminação, uma lei rasa, uma lei viciada. Ela faz o que ela tenta, ela mesma pratica o que ela tenta impedir ou corrigir. Como é que faz então, pastor, para resolver os problemas de desigualdade social? Como é que a gente faz para resolver o problema de que os negros são os mais pobres e os brancos são mais ricos? Não é roubando de um para dar para o outro. A Bíblia nos ensina que nós devemos ser generosos e cuidar do órfão, da viúva e do estrangeiro. Eu pergunto a você, qual órfão? Qual órfão na Bíblia? Qual? Vocês não estão pensando, não estão me acompanhando? Quais órfãos deviam ser cuidados? Ah, obrigado, já pegaram. Todos. Quais viúvas? Branca, preta? Todas. Ah, cuidem do estrangeiro, porque vocês também foram estrangeiros no Egito. Qual estrangeiro? Todos. Todos. A lei de Deus é muito mais inteligente que essas leis viciadas. Outro exemplo, aborto legal para salvar a vida de mulheres que perdem a sua vida em clínicas ilegais. Espera aí, vamos fazer as contas. Tem muita gente tentando ir abortar depois de ter engravidado sem querer, né, se é que é possível isso. Procura uma clínica. E aí eu pergunto, de todas as mulheres que fazem aborto ilegal, todas morrem? O que vocês acham? Todas morrem? Não, porque se todas morressem, eu te garanto que teria muito menos aborto legal. Então, olha a ideia da lei, que estão querendo, já passou na América Sul inteirinha, está faltando no Brasil. Vamos legalizar o aborto para salvar essas mulheres que fazem o aborto legal. Ou seja, nós vamos matar todas as crianças para salvar algumas mulheres. Faz as contas. Eu estou matando centenas para salvar dezenas. O mesmo problema aqui. Eles tinham que pegar um cara. E para pegar um cara, eles passaram uma lei que ia interferir na fé privada de todos os cidadãos do reino. Só para pegar um. Isso acontece ainda hoje. Toma cuidado em quem que você vota. Quais são as ideias que essa pessoa está pregando. Porque se ela está querendo prejudicar todos, para valorizar alguns, ela já está com a ideia toda errada. Se ela foi eleita, ela representa todos os brasileiros, não alguns. Ela deve legislar em favor de todos os brasileiros, não apenas do grupo dela. Ai, devemos votar em mulheres, porque nós precisamos de mais mulheres na política. Meu querido, se é mulher e está na política, ela vai ter que falar pelos homens
e defender o direito dos homens. E se é homem, vai ter que lutar pelo direito das mulheres também. Então essa conta não bate. Nós devemos colocar lá gente que tem a cabeça boa, os princípios certos e os projetos corretos, independente do gênero e da idade. Vocês estão me acompanhando, pessoal? Aula de política, né? Bom, vamos adiante aqui. Vamos adiante, tem muita coisa para acontecer, e esse texto fica muito legal. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e, como de costume, ajoelhou-se no quarto, no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Repita comigo: eu não vou desistir de minha fidelidade a Deus, pois em tudo eu dependo dele. O mesmo Daniel, que se esmerava desenvolvendo as suas competências, que se esmerava desenvolvendo o seu caráter, a sua responsabilidade, era o Daniel que entendia que competências, caráter, não são suficientes para enfrentar certos problemas. Certos problemas são maiores do que a melhor das pessoas, do que a mais inteligente das pessoas. Certos problemas precisam de um Deus grande para resolvê-los. E é o caso de Daniel. Daniel, quando soube dessa lei que tinha sido assinada e decretada, ele foi para casa, como de costume, ajoelhou-se para orar. Além de investir na sua capacitação natural, Daniel também não descuida de buscar capacitação sobrenatural. Vamos lá. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para. Imagine você na situação de Daniel. Você é crente, você costumava orar, e aí foi decretada uma lei de que quem for pego orando vai ser jogado na cova dos leões. Vamos lá, coloca o seu nominho. Quando, Arnaldo, quando coloca o seu nome aí, soube que a lei tinha sido assinada, foi para... Onde você ia? O que você faria? Quais eram as opções para Daniel? Daniel poderia pausar a sua devoção, pausar a sua fidelidade. Eu orei a minha vida inteira, mas agora o negócio está feio. Então, 30 dias. Eu orei a vida inteira, 70 anos orando, 30 dias não vai fazer diferença. Poderia ter pausado a sua fidelidade. Ele poderia ter escondido a sua devoção, a sua fidelidade. Por exemplo, eu orava aqui nessa sala, no segundo andar, todo mundo vê da rua, ou pelo menos do outro prédio dá para ver, vou orar agora no porão. E quando eu chegar na frente do rei, eu faço de conta orando para ele. Mas eu continuo guardando a minha fé, para mim, secreta, eu e Deus, é isso que importa. Foi isso que ele fez, meus irmãos? Não, também. Ele poderia também tirar umas férias. O que vocês acham? Poxa, eu estou servindo aqui há tanto tempo, estou com 80 anos, eu mereço uma férias de 30 dias, fujo do problema. Não. Daniel manteve o seu voto e assim ele protestou contra o decreto abusivo, fazendo o que era proibido fazer, orando ao Deus dos céus. Quando a diferença de orar... uma pergunta. Qual a diferença de orar quando as coisas estão ruins e orar sempre? Será que tem alguma diferença? Uma pessoa que ora sempre, tem alguma vantagem para a pessoa que ora na hora que as coisas estão apertadas? O que vocês acham? Esse que é o mal nosso, né? Quando as coisas apertam, o que a gente faz? Nós somos um exemplo vivo disso, né? Nós do Conselho estamos bastante preocupados com a saúde espiritual da igreja, convocamos orações, está tendo mais oração no meio do culto, a gente está com uma escala de oração dos presbíteros todo domingo, daqui a pouco os líderes vão ser desafiados para vir orar aqui na segunda-feira, primeira segunda-feira do mês. Olha, porque as coisas estão ruins. Mas e se a gente orasse mais enquanto as coisas estão boas? Será que as coisas ruins seriam mais fáceis de lidar? Com toda certeza. Porque a oração, ela não fortalece a Deus. Não pense você que a gente tem que orar para dar força para Deus. A oração não fortalece a Deus, a oração fortalece a nossa fé e a nossa esperança. A oração nos ajuda a ter capacitação espiritual para enfrentar os problemas. Veja que no texto está destacado, era seu costume. Daniel havia planejado uma rotina e executava intencionalmente essa rotina. Essa rotina tinha prescrito o lugar da oração, o horário da oração. Eu vou colocar aqui uma terceira palavra, não achei a melhor, a âncora para essa oração. Como assim, pastor? Me explica para mim. Em primeiro lugar,
ele não orava em qualquer lugar. Ele criou um hábito de todo dia, naquele horário específico, ir para aquele lugar específico e orar. E por que ele escolheu esse lugar? Porque era uma janela que dava na direção de Jerusalém, aonde ele cresceu, aonde ele aprendeu sobre o Deus vivo e aonde um dia havia o templo onde Deus estava presente. Ao olhar para aquela janela, ele lembrava de todo o seu passado, de toda a lei de Deus, e isso inspirava ele a orar. Isso era a âncora dele. Vocês estão acompanhando, gente? Vou fazer uma pergunta. Você tem essa prática aí? E aí, na hora que você é jogado na cova dos leões, como é que você fica? Não é? Eu quero desafiar você a pensar num horário para orar, no lugar para orar, e também pensar numa âncora, em algo que te ajude a entrar no clima, que te leve à contemplação. Essa semana eu fiz um exercício, eu coloquei o meu reloginho para despertar 3 vezes ao dia, para eu seguir o exemplo de Daniel e parar e orar 3 vezes ao dia. E foi interessante, uma experiência muito interessante. Agora imagina se eu mantiver essa experiência pelos próximos 70 anos, né? Porque ainda estou muito jovem, 70 anos. O benefício será todo meu, e se você fizer também, será teu. Ele orava 3 vezes por dia, dava graças a Deus. Vamos continuar, porque o tempo já foi. Os oficiais foram juntos à casa de Daniel e o encontraram orando e pedindo ajuda a Deus. Então foram diretamente ao rei e o lembraram da lei. O rei não assinou um decreto ordenando que qualquer um que orasse a alguém, divino ou humano, exceto ao rei, fosse lançado na cova dos leões? Essa foi a pergunta. Percebam, eles não foram vigiar ninguém, eles estavam vigiando só um, que era o que eles queriam pegar, Daniel. Eles não estão nem preocupados se eles estão orando ou não estão orando, eles estão preocupados com Daniel. O negócio foi feito para pegar e perseguir Daniel. Continuando, sim, respondeu o rei, essa decisão está em vigor. É uma lei oficial dos medos e dos persas que não pode ser revogada. Então disseram ao rei, aquele homem, Daniel, um dos exilados de Judá, não dá importância ao rei, nem à sua lei. Continua a orar ao Deus dele 3 vezes por dia. 3 vezes por dia. O decreto, a lei fez de Daniel um fora da lei e um rebelde, mesmo que ele não fosse. Mas não era Daniel que estava errado. Era o decreto que estava errado. Ainda bem que isso não acontece hoje, né, meus irmãos? Imagina se sobe um presidente lá e proíbe a gente de cultuar a Deus, orar. O William, até sem o dedo bom, fez todo mundo bater palma. Imagina se isso está proibido. Se a gente tem alguém no governo que fala todos os aplausos agora só para mim. Tira a cruz da igreja, coloca um retrato meu, é para mim. É um decreto. O que a gente ia fazer? Ainda bem que essas coisas não acontecem hoje, né, irmãos? Vocês acompanharam o caso da Bruna Carla? Levanta a mão quem acompanhou. Cantora, evangélica, um amigo homossexual, que ia casar com outro homossexual, pediu para ela, será que você poderia, se eu te convidasse, você cantaria no nosso casamento? E a resposta dela foi, se eu cantar no teu casamento, eu vou ter que deixar de cantar para Jesus e cantar a Bíblia. Não dá. E o que aconteceu com ela? Nós não temos um decreto escrito ainda, ou até temos. E a sociedade inteira está fazendo força para que você, cristão, aceite e celebre o homossexualismo. Mesmo que teu Deus diga que é pecado. Tem que aceitar e ficar feliz. Não, meus irmãos. O negócio está ficando enrolado para o nosso lado. Será que nós vamos conseguir ser como Daniel? Vamos ter a coragem da Bruna Carla? Quando o rei ouviu isso, ficou muito angustiado e procurou uma forma de salvar Daniel. Passou o resto do dia pensando no modo de livrá-lo dessa situação. À noite, os homens foram juntos ao rei e disseram, ó rei, o senhor sabe que conforme a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto que o rei assina pode ser revogado. Presta atenção, as leis são fáceis de criar. São mais fáceis de criar do que de revogar. Então pensa muito bem. Às vezes a gente está preocupado com quem que a gente vai colocar na cadeira do presidente. E não se preocupa com quem você coloca na cadeira do vereador, na cadeira do deputado estadual, na cadeira do deputado federal, na cadeira do senador. Obrigado, vocês são muito generosos, me ajuda mesmo. Mas quem faz as leis
são esses. Não coloque pessoas com as ideias erradas lá. Ah, mas fulano falou para mim que essa pessoa é legal. Vá descobrir por si só. Vasculhe o passado, vasculhe as ideias. Essas ideias que ele tem funcionam em algum lugar? Faz bem ou mal para uma nação? Vai levar a gente para mais liberdade religiosa ou para menos liberdade religiosa? Pensa com cuidado, porque às vezes nós cristãos estamos colocando lá as pessoas que daqui a pouco vão aprovar o aborto aqui na nossa nação. E você terá feito parte intencionalmente com o seu voto. Toma cuidado, porque é mais fácil criar uma lei do que tirar uma lei. O rei ficou aflito e angustiado. Ele percebeu que ele caiu numa armadilha. Ele amava Daniel, e os caras armaram para ele mesmo ser a mão que ia matar Daniel. Isso também me leva a entender uma outra coisa: nem mesmo um rei consegue fazer tudo o que quer. Às vezes eu vejo nós cristãos, e eu já vi muito isso, decepcionado com um governo, com outro. Ah, eu coloquei fulano, ele não resolveu. Gente, ninguém tem tal poder. Nem esse rei podia fazer o que ele queria. Ele passou o dia inteiro tentando achar uma maneira de livrar Daniel. Teve jeito? Daqui a pouquinho a gente vai ver. Não teve, porque há outros poderes, há outros interesses. Nem o imperador faz tudo como quer. Ele depende do povo, ele depende do Senado, ele depende dos poderosos, ele depende do exército, depende de tanta coisa. Ninguém tem tal poder. Então, preste atenção nisso. Não é tão simples encontrar os culpados na nossa sociedade. As responsabilidades são compartilhadas por todos nós. E muita gente age errado, constrangido e manipulado, igual esse rei que foi constrangido e manipulado. Por fim, o rei deu ordens para que Daniel fosse preso e lançado na cova dos leões. O rei lhe disse que seu Deus, a quem você serve fielmente, o livre. Então trouxeram uma pedra e a colocaram sobre a abertura da cova. O rei selou a pedra com seu anel e com os anéis de seus nobres, para que ninguém pudesse resgatar Daniel. Leis são armas eficientes nas mãos de pessoas desonestas e malignas, e elas existem por aí. Provérbios 29, versículo 27, está escrito assim. Ah, vocês lembram que eu pedi para vocês deixarem aberto, né, Provérbios, né? Vai lá, Provérbios 29, versículo 27. Dá tempo ainda. 29, 27. Eu vou ler aqui na NVI. Todo mundo achou? Provérbios 29, 27. Amém, misericórdia. Vamos lá. Os justos detestam os desonestos. Já os ímpios detestam os íntegros. Aqui já fica uma dica para você decidir em quem vai votar, ok? Acha a turma certa. Procura a turma dos íntegros, porque os íntegros detestam os desonestos e vice-versa. O texto mostra que o rei ficou angustiado com essa situação, mas ele estava preso nessa lei. Enquanto o rei está triste, os outros vão se alegrar. O rei reconhece que Daniel não estava afrontando a lei, mas estava sendo fiel a Deus. Mesmo assim, ele foi obrigado a fazer o que ele fez e ainda colocou um selo para impedir a violação do decreto. Daniel foi sim lançado na cova dos leões no final do dia. O rei voltou a seu palácio e passou a noite em jejum. Não quis nenhum dos divertimentos habituais e não conseguiu dormir a noite inteira. Pausa. E os caras que conseguiram finalmente dar fim em Daniel? Será que eles fizeram jejum? O que vocês acham? Será que eles procuraram divertimentos? Com certeza foram comemorar. Será que eles dormiram felizes? Olha que loucura, gente. Os caras que armaram, com certeza estão em outro lugar. O rei não consegue dormir, não teve apetite para comer. Esses divertimentos habituais aqui, as mulheres, você sabe que o rei tem um harém, cada dia ele pode escolher uma. Não quero hoje, nem isso. E não pregou os olhos a noite inteira, angustiado. Versículo 19. De manhã bem cedo, levantou-se e foi apressadamente à cova dos leões. Quando chegou lá, gritou, angustiado: Daniel, servo do Deus vivo, o Deus a quem você serve tão fielmente, pôde livrá-lo dos leões.
O rei ficou a noite inteira preocupado. Provérbios 29, versículo 2. Ainda está aberto, vai lá. Provérbios 29, versículo 2. Amém? Quando os justos florescem ou governam, o povo se alegra. E quando os ímpios governam, o povo geme. Aqueles 2 administradores com os 120 oficiais, alto-oficiais, tramaram. E nessa trama, o que aconteceu com o rei? Ficou angustiado, sofreu. Leis que causam dor, causam gemido, causam angústia. O rei está lá, logo que o sol amanheceu, para ver o que aconteceu. Versículo 21, agora eu quero o ânimo de vocês. Então, se você está dormindo, agora acorda. Daniel respondeu, que o rei viva para sempre. Você, meu Deus, enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões, de modo que não me fizessem mal, pois fui considerado inocente aos olhos de Deus. Também não fiz coisa alguma contra o Senhor, ó rei. O rei ficou muito alegre e ordenou que tirassem Daniel da cova. Não havia sequer um arranhão nele, pois havia confiado em seu Deus. Várias vezes na Bíblia aparece Deus enviando o seu anjo para destruir os ímpios. Já viram isso? No Egito, Deus mandou o anjo vingador que matou todo o primogênito. Foi a última praga. Vocês lembram? Foi um anjo que Deus mandou que causou aquela destruição. Na época que eles estavam chegando na terra prometida, Balaão foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel. Deus não gostou do coração de Balaão e mandou um anjo para quê? Para dar fim nele. Outro exemplo, quando as tribos de Israel pecaram contra Deus, Deus mandou um anjo que levou a praga e matou vários. Também na época de Davi, por causa do pecado de Davi, na época de um recenseamento que ele fez, Deus mandou um anjo que também começou a ceifar a vida das pessoas. Mas pausou em algum momento. Isso é verdade, algumas vezes Deus manda um anjo para destruir. Mas aqui nós estamos vendo que também há vezes que Deus envia anjos para salvar seus servos fiéis. Gente, me acompanha aqui. Por favor, deixa eu ver se você está olhando para mim. Às vezes Deus manda um anjo para destruir aqueles que são rebeldes. Mas Deus também manda anjos para proteger e salvar aqueles que são fiéis. Como é que você quer receber o anjo de Deus na sua vida? Para te proteger? Ou para te colocar na balança, como a gente viu na semana passada? Deus mandou um anjo e tirou os apóstolos de dentro da prisão, Atos 5,19. Abriu tudo e falou, vamos embora para fora. Vai para o templo, vai pregar. Os caras reuniram o tribunal, mandou chamar os apóstolos para o julgamento. Não tem ninguém lá não. Mas quem tirou eles de lá? Ninguém sabia, foi um anjo que tirou. Em Atos capítulo 12, versículo 7, Herodes tinha matado Tiago e prendido Pedro. E ia matar Pedro no outro dia. A igreja estava intercedendo na casa dos irmãos e Pedro lá se preparando para passar pela faca, igual Tiago. Deus mandou um anjo que entrou, apareceu do lado dele, falou, levanta, veste a roupa. Ele vestiu a roupa, ele achou que estava sonhando. Aí quando ele levantou, ele estava preso em 2 soldados, as correntes caíram. Levanta, calça a sandália, veste a túnica. Ele foi atrás. Quando chegou perto da porta, a porta abriu. Ninguém falou nada. Passou por outra porta, abriu. Até que chegou no portão da prisão, abriu como se fosse mecânico. 2022, né? Saiu. Só quando ele estava na rua que ele entendeu. Deus enviou o anjo dele para me livrar. E disse, vou continuar pregando. Daniel era culpado diante da lei, ruim, mas era inocente diante de Deus. E a pergunta é, esse Deus que não deixou os leões nem sequer arranharem Daniel, age assim ainda? Será que ele liberta? Será que ele protege os seus servos fiéis da mesma forma? Ou será que isso é história do passado? O que vocês acham? Daqui a pouquinho a gente volta nesse assunto. Em seguida, o rei ordenou que prendessem os homens que haviam acusado Daniel. Ordenou que fossem lançados na cova dos leões, junto com suas esposas e seus filhos. Os leões os
atacaram e os despedaçaram antes que chegasse ao fundo da... Vou fazer uma pausa aqui, porque quando a gente lê essa história, tem gente que fica pensando, mas será que é mesmo assim, né? A gente imaginava um Daniel jovem. Eu falei para vocês que ele tinha, no mínimo, quantos anos? 80. Então ele não passou a noite fugindo de leão, gente. Não foi isso que aconteceu. Você pode pensar, né, que ele deu um jeito, ficou de pendurado lá, os leões não alcançaram ele, então não é nem milagre, vai, deu sorte. Ou então a gente coloca a culpa no leão, porque tem alguns leões que por aí, que, pelo amor de Deus, né? Tinha um leão aqui no bosque de Campinas que, sei lá, não dava medo não. Era meio fraquinho, né? E aí o povo pode pensar, esses leões aí também deviam ser mesmo fraquinho. Gente, olha o que aconteceu quando esses outros foram jogados. Eles sequer chegaram no fundo. Antes de chegar no fundo, o corpo deles já tinha sido... Não tem nada de errado com esses leões aqui, não. Eles continuam ferozes e famintos. Mas eles não encostaram em Daniel porque eles estavam no canto tremendo de medo. Deus estava lá junto com Daniel dentro daquela cova, protegendo ele. Mas quando esses ímpios, que usaram a lei e a mentira para enganar o rei, e usar a mão do rei para condenar um inocente, quando eles foram lançados na cova, não havia nenhum Deus lá para protegê-los. Outra coisa que choca, não está nas Bíblias infantis, mas vale a pena a gente dar uma olhada. Ordenou que fossem lançados na cova dos leões junto com suas... Leiam vocês. Ai, pastor. Meu Deus do céu. É por isso que não está na Bíblia das crianças. As esposas e as crianças, pastor. A gente choca com isso, né? Mas lembra do que eu disse para vocês? Que a lei ela tem um poder de restringir a maldade. Na lei mosaica, quando alguém desobedecia a Deus e era idólatra, ele era apedrejado. E os outros ficavam espertos. E outra coisa. A gente acha que isso não está acontecendo aqui, mas o nosso pecado não traz consequências só para nós. O nosso pecado traz consequência para os nossos filhos, traz consequência para os nossos netos. Em Êxodo capítulo 20 fala que ele traz consequências até a 3ª e 4ª geração. Quem é infiel a Deus está assim atentando contra a sua própria prole, contra as pessoas que ele mais ama. Por outro lado, em Êxodo capítulo 20 também está escrito que Deus é fiel e Ele abençoa até 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Então se você desconfiar, ai meu Deus do céu, minha vida não dá certo por causa do meu pai, da minha mãe, por causa da minha avó, por causa da minha bisavó, ela era muito ímpia. Meu querido, em Cristo Jesus, tudo é cancelado. As coisas do passado ficam para trás e tudo se faz novo. Você nasce de novo e em Cristo você é abençoado. E assim é seu filho, seu neto. E se Jesus não voltar, 1000 gerações vão estar colhendo as bênçãos da fidelidade, do amor e da obediência. E é isso que nós vemos aqui. Aqueles homens não tinham temor de Deus e pagaram por isso dentro da cova. Daniel foi tirado de lá com vida. Provérbios 29, versículo 16, o último versículo lá em Provérbios que a gente vai ler. Provérbios 29, 16. Rapidinho, não vou colocar ali não, você tem que achar aí na sua Bíblia. Na NVI, posso ler, amém? Quando os ímpios prosperam, prospera o pecado, mas os justos verão a queda deles. Sabe por que você tem que continuar fiel? Porque o ímpio, mais cedo ou mais tarde, vai cair e não vai se levantar. Mas o justo, ainda que pareça prostrado, será erguido pelo Senhor, será tirado da cova. Não desista de ser fiel a Deus. Não desista de buscar a Deus. Não desista de amar a Deus. Não desista de buscar a Deus na igreja de Deus. Não desista de proclamar a verdade de Deus. Você precisa, sua alma precisa dele, então não pare de buscá-lo. Não pense, eu vou parar de orar. Eu preciso fazer outra coisa agora. Não traia os votos que você mesmo fez no teu coração. Se você decidiu que Deus é importante na sua vida, então busque com paixão toda a sua vida. Não desista de fazer isso, porque você vai colher as bênçãos disso.
Bom, faltou um versículo aqui. Então o rei Dario enviou esta mensagem a povos de todas as raças, nações e línguas em todo o mundo. Paz e prosperidade. Decreto que todos em meu reino devem tremer de medo diante do Deus de Daniel. Pois ele é o Deus vivo e permanecerá para sempre. Seu reino jamais será destruído. O seu domínio não terá fim. Você está vendo um rei ímpio escrevendo um decreto para todas as línguas. Respeitem o Deus vivo. Respeitem o Deus eterno. Respeitem o verdadeiro rei de todo o universo. Eu governo a minha corte, mas eu não governo a boca dos leões. Esse Deus governa até a boca dos leões. Respeitem aquele cujo reino jamais terá fim. O meu reino vai acabar, mas o rei de Daniel, o Deus de Daniel, o trono dele vai subsistir para todo sempre. Ele livra e salva seu povo, realiza sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante o reinado de Dario e durante o reinado de Ciro o persa. O rei está dizendo, por experiência própria, que Deus salva o seu povo. O rei está dizendo, por experiência própria, que esse Deus realiza sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele está dizendo no presente, ele não diz que realizou, ele diz que realiza sinais e maravilha. E por último, Deus livra do poder dos leões. É muito difícil continuar quando você encontra um leão na sua frente, não é não? Imagina, você está querendo servir a Jesus Cristo, mas parece que os desejos sexuais do seu coração são como um leão querendo te devorar. Parece que a ambição de ser próspero é como um leão que está no meio te atrapalhando. Ou é uma intriga, ou é a falta de perdão, ou é a mágoa, o ressentimento. Você é chamado para ser fiel a Deus, mas muitas vezes você encontra leões tentando te devorar. A Bíblia fala que nós devemos vigiar e orar, porque o diabo, nosso adversário, é como um leão que fica rondando e rugindo, procurando alguém para devorar. Você está comigo ainda? Nesse instante tem um leão rugindo, querendo você. E aí como é que continua em face de um leão? Como é que continua em face de dois leões e uma leoa? Eu vou dizer para vocês, Deus ainda age assim nos dias de hoje. Ele fecha a boca dos leões. Resistam firmes na fé e ele fugirá de vós. Os problemas que você enfrenta são melhores que Deus. Você não precisa abrir mão da sua fidelidade. Deus é maior do que eles. Daniel e Jesus têm muitas coisas em comum. Daniel sofreu com a inveja e com a trama contra a vida dele. Jesus foi condenado, foi entregue por causa que os fariseus e os escribas tinham inveja e tramaram contra ele. Daniel teve um líder que percebeu a sua inocência e tentou livrá-lo. Jesus, quando foi julgado por Pilatos falou, não encontro nele nenhuma culpa, e tentou livrá-lo, oferecendo Barrabás. Deu certo? Também não. Daniel foi colocado numa cova e selado com o selo da autoridade. Jesus Cristo também, depois de morto, foi colocado no sepulcro, rolaram uma pedra, como de Daniel, e tamparam, e lá foi selado para ninguém abrir. Daniel teve alguém que chorou por ele durante toda a noite, angustiado. Jesus também teve pessoas que ficaram chorando durante todo o sábado. Pela manhã, um amigo foi até a cova onde Daniel estava para ver se ele estava vivo. Quando chegou o domingo, amigas de Jesus foram até o seu sepulcro para prestar-lhe a última homenagem, logo que o sol nasceu. Mas tem uma diferença. Jesus salvou Daniel da cova. Mas Jesus se entregou à morte na cova. Porém, no terceiro dia, ele ressuscitou para salvar todos os que nele creem da cova. Olha para a foto. Eu sei que vocês não gostam, mas olha. Está chegando o dia. Não está?
A gente gostaria de saber que dia que é para poder preparar melhor, né? Mas não sabe. Mas é para ali que você vai. Mas Jesus fez uma obra tão grande, mas tão grande, que todo aquele que nele crê não permanecerá dentro da cova. Porque quando ele voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e vão receber um novo corpo e uma nova vida que jamais terá fim. Os outros também vão ressuscitar, mas para enfrentar o juízo por sua impenitência, por sua rebeldia e por seu pecado. Aqueles que creem em Jesus não têm que pagar essa conta, porque Jesus Cristo pagou por eles. Eu quero que você faça uma escolha agora, no final desse sermão. Eu quero que você desista. Eu quero que você desista de viver para você mesmo. Eu quero que você desista do pecado. Eu quero que você desista da mágoa. Eu quero que você desista do ressentimento. Isso não vai te levar a nada. Desista do medo de servir a Deus. Desista da incredulidade. Mas eu também quero te convidar a não desistir de investir em sua capacitação, no desenvolvimento das suas competências. Não desistir de se tornar uma pessoa melhor também no seu caráter, na sua responsabilidade. Mas, acima de tudo, não desistir de ser fiel a Deus em Cristo Jesus. De agora até a tua morte, até a sepultura, eu quero que você seja fiel a Deus o tempo todo, porque você depende dele. Vamos orar? Feche os teus olhos. Senhor, hoje nós vemos uma das histórias mais incríveis da Bíblia. Como que um homem, aos seus 80 anos, que devia estar saboreando tudo o que ele conquistou, ainda estava enfrentando lutas e dissabores. Estava sendo perseguido por conta da sua fé e sendo levado por essa trama maligna mortal. Mesmo assim, ó Deus, mais uma vez ele escolheu a fidelidade e foi fiel ao Senhor por 70 anos, te buscando, mesmo que não houvesse templo, te servindo, mesmo que não houvesse ninguém cobrando. Ele buscava o Senhor, porque ele amava o Senhor. E nós queremos, ó Deus, seguir o exemplo de Daniel e colocar diante do Senhor agora a nossa disposição de desistir do pecado, de desistir de viver do jeito que a gente imagina, de desistir dos sonhos que nós tínhamos para nós mesmos, para fazer do Senhor Jesus Cristo o Rei no nosso coração e assumir o compromisso de viver do jeito que Ele quer, do jeito que Ele ensina. Que Teu Espírito Santo venha agora, Deus, animar toda aquela pessoa que estava se sentindo desanimada da fé, desanimada da oração, desanimada de buscar a Deus, desanimada de ter tido esperança um dia. Deus, fortalece essa pessoa no nome de Jesus. Fortalece aqueles que já estão caminhando há muito tempo. E dê força, Deus, para que eles continuem caminhando até o fim. Eu também oro por aqueles que ainda não entregaram a vida ao Senhor, que têm sido fiéis ao pecado, que têm sido fiéis ao seu próprio coração. Que o Teu Espírito Santo venha hoje convencer de que não há melhor projeto de vida do que adorar o Deus vivo que reina nos céus e na terra, o único que faz sinais e maravilhas, o único que é capaz de livrar do poder do pecado e da morte e ressuscitar da tumba aquele que morreu. Que o Senhor, ó Deus, opere nesse instante e nos fortaleça no nome santo de Jesus.